Aí, brother, tamo junto novamente com mais um Jornalista com Gabay, mais algumas notícias, especulações. Agora começa essa idiotice de só especulação. Ah, mas é o mercado da bola. Mal acabou o brasileiro. Já colocaram uns 13 jogadores no Palmeiras, já tiraram mais 25, enfim. Mas vamos ao que interessa. Uma coisa que me preocupa muito, que é o golpe que a Leila Pereira está tentando dar para se reeleger, ter mais um mandato. Se reeleger, se tiver isso, se ela conseguir rasgar o estatuto, ela vai se reeleger. Ponto. Ela não vai fazer isso à toa. E eu não posso também. Vocês já me viram falar muitas vezes isso, eu não posso falar o que eu penso de como isso acontece, mas está na minha cabeça. Enfim. Estão dizendo que já era esse golpe. Eu não acredito, porque ainda você tem o ano de 26 e 27. Ela tem um ano para maquinar tudo isso. Por que isso eu estou dizendo? Dizem que o objetivo da Leila era ganhar vários títulos esse ano. Portanto, ela tinha colocado, ela investiu, ela não, o Palmeiras, através dela, dessa pífia patética presidente do Palmeiras, incompetente, inútil. Só estou falando do lado profissional, por favor. Para mim é uma inútil, é uma pessoa não qualificada para exercer o cargo que exerce. Pôs 700 milhões, porque o objetivo talvez seria ganhar títulos muito de importância, brasileiro, Libertadores, para chegar no ano que vem maquinar isso daí perante ao Conselho. Tem gente contra? Tem, mas até lá, muita água vai rolar debaixo dessa ponte e a gente sabe do que eu estou falando. Se não sabem, cada um pense o que quiser. Eu tenho os meus pensamentos. Ponto. Eu vejo como muito real essa possibilidade desse golpe, desse rasgar o estatuto para ela ter um terceiro mandato. Eu vou falar uma coisa, eu já sou contra ela desde o primeiro dia, quando ela foi na apresentação, fez a apresentação, ela teve tomou o bastão do Gagliotti, né, como presidente. Depois daquela declaração, as declarações que ela deu aquele dia, cara, só conflito de interesse, só coisa, para mim, coisa nefasta, nojenta, porca, toda essa gestão, do jeito que ela conduz. Mas tem os puxa-sacos, os lambe-sacos, tem uma parte da torcida do Palmeiras, uma torcidinha de merda, que, me desculpem, é ignorância. É um povo predominantemente ignorante que nós temos, né? Que o Brasil é um povo predominantemente ignorante. Sim, temos uma pequena minoria que são super capazes, pensadores, fazem acontecer. Para mim, sem brincadeira, acho que 5% da população do Brasil faz o Brasil rodar inteiro. Veio de um bandido presidiário condenado que está lá em cima, que só a gente sabe como está, né, STJ? Que está enraizado a cada milímetro quadrado do Brasil, a corrupção, o levar vantagem, a sujeira, o mar de lama, a podridão, o asco, o nojo, o vômito, tudo o que vocês quiserem. Bom, mas enfim, Leila Pereira, dessa de alguma forma, ela vai, eu gostaria de estar totalmente errado, mas ela vai conseguir. Para essa torcidinha de merda, eles estão torcendo para isso. É isso aí, vai lá e paga o ingresso, continue apoiando, é isso aí. Só que lá na frente vocês mostram a cara. Quando der a merda, vocês mostram a cara. Porque não é quando já está dando merda, não é não tendo títulos. Eu estou falando mais além. É que tem gente que enxerga assim, não enxerga 2 palmos na frente do nariz e não enxerga 3 centímetros para os lados. Eu digo que eu estou dizendo, é minha convicção, que tudo que Paulo Nobre fez pelo Palmeiras, eu não vou falar tudo, mas 80%, 70% já foi por água abaixo. Tudo. Todos esses 70% já foram destruídos. E com uma assinatura linda de Leila Pereira. Parabéns, Leila Pereira. Você é sensacional. Aí tem amigos meus que falam assim, não, mas ela foi considerada a melhor dirigente. E eu acredito em Papai Noel, eu acredito em Duende, eu estou vendendo terreno na lua e vendendo terreno no meio do mar, com escritura. É só pensar um pouco, né, pessoal? Por favor. É só abrir um pouco a visão e parar desse papo. Ela é bilionária. Porque é bilionária, ela é inteligente. Porque ela é bilionária, ela é capaz.
Ela pode ser capaz para outras coisas, perfeito. Outras funções, outras. Tudo. Só que o dinheiro torna possível tudo. O poder, a pessoa ser capaz. É isso. É isso que é o Brasil. Não é pela competência, pela meritocracia. É bem real. O Brasil é isso. É uma foto disso. É uma foto disso. Literalmente disso. Terra de ninguém. Mas vamos lá. Eu, se fosse vocês, eu estaria preocupado com esse negócio de reeleição, de rasgar o estatuto. Golpe. O Brasil contra. O Brasil, desculpa, eu ia falar do Brasil, da chave do Brasil na Copa do Mundo. Depois eu falo. O Palmeiras contratou, dentro desses 700 milhões, 700 e pouco, um pouquinho menos, um pouquinho mais de reais, só esse ano, 12 jogadores. Quantos vingaram? Vamos lá? O Palmeiras contratou Vitor Roque por 25 milhões e meio de euros. Paulinho, 18 milhões de euros. Ramon Sousa, 12,5, 12 milhões e meio de euros. De euros. Facundo Torres, 12 milhões de dólares. Andrés Pereira, 10 milhões de euros. Emiliano Martins, 7,5 milhões de euros. Por um cara que estava na Dinamarca. Foi o melhor negócio da Dinamarca. Eu acho que o Palmeiras lá é ovacionado. E a gente aqui segura o cara. Jefté, 6 milhões de euros. Carlos Miguel, 6 milhões de euros. Mikael, 5 milhões de dólares. Kelvin, 5 milhões de euros. Lucas Evangelista, 4 milhões de euros. Bruno Fux, empréstimo sem custos. Só que o Bruno Fux vão exercer o poder de compra pelo contrato e, na minha opinião, até aí ok. Até agora, sem o Bruno Fux, nós estamos falando de 699 milhões de reais. Só que com o Bruno Fux chegando, vai para 700 e alguma coisa, tá? Então vamos lá. Eu não vou discutir Vitor Roque, monstro, gigante. Paulinho, eu acho que é um belo jogador, não sei como vai voltar. Tiro na água por enquanto. Um ano, o tempo que ele jogou, ele resolveu. Não só o jogo contra o Botafogo, você vê que é diferente. Mas não mostrou nada ainda por causa da contusão dele. Ramon Sousa, parabéns, 12 milhões e meio. Facundo Torres, parabéns, 12 milhões. Estou falando em dólares e euros. Já estamos falando em 25 milhões. Andrés Pereira, acho que foi uma super contratação. E quando o Palmeiras, se esse Abel Ferreira, que eu também vou falar dele, conseguir colocar um time que jogue com o DNA desses jogadores, porque ele não coloca os jogadores. O esquema de futebol do Abel Ferreira, ele é precário, ele já é uma coisa ultrapassada. É o Mourinho da vida daquela época, que ele já foi expelido. O Mourinho vai agora. O Mourinho é técnico para time mediano para baixo por causa do seu nome, por o que ganhou. É o Abel Ferreira. Emiliano Martins. Nós estamos falando em 24, mais 7, 32 milhões. Jefté, 6 milhões, 38. Carlos Miguel, ok. Como é o nome dele? Mikael, mais 5 milhões, 43 milhões de dólares. Kelvin, mais 5 milhões, 48. Eu errei. Eu tinha falado para vocês em torno de 60, 70 milhões. Só aqui tem 50 milhões de dólares, que seja. 50 milhões de dólares é quase 300 milhões de reais. Desses todos jogadores, de 12, 7 eu venderia já. Só que você não pode vender, porque você vai tomar nabo. Pela grande assinatura de Abel Ferreira também. E esse departamentozinho lixo, que é o departamento de scout do Palmeiras. Ramon Sousa, Torres, Emiliano, Jefté, Mikael, Kelvin. 6 a 7 jogadores. Acertaram em menos de 50% da quantidade de jogadores.
E isso eu não estou contando o Paulinho, que eu ainda... Vamos ver. Futebol tinha. Por que eu estou falando tinha? Por causa da contusão. Eu não desejo isso ao Paulinho, mas eu tenho receio que essa contusão seja crônica. Se não for crônica, está provado que a operação dele foi errada, porque ele teve que fazer outra. É fato. E olha que eu não entendo de medicina. Alguma coisa aconteceu. Bom, isso é para vocês pensarem, pessoal. Saiu, foi sorteado os grupos da Copa do Mundo. O Brasil está no grupo C. Brasil, Marrocos, Haiti e Escócia. Fora o Marrocos, que foi semifinalista da última Copa, mamão com açúcar. Mas eu não duvido que o Brasil seja desclassificado. Não pelo Ancelotti. O Ancelotti ainda fez alguma coisa na seleção brasileira. E para mim, eu vou respeitar ele, senão para mim, tudo que ele fez no futebol estará perdido. Se ele levar o Neymar, para mim, não tem meu respeito. Por enquanto ele tem, porque ele é um gigante como técnico. ...48 times, gente. 12 grupos, preciso falar. E para finalizar, começou as especulações idiotas, nojentas, de quem não tem conteúdo. E vai ser isso até o final da janela, né? Até o começo da temporada. Matéria da UOL, eu só vou ler a manchete. Palmeiras sonha com a contratação de Arias, ex-Fluminense, para a próxima temporada. Não, só o Palmeiras sonha com isso. O Palmeiras sonha com Messi. E todos os times do mundo sonham ter Messi. Me diz uma coisa, já começou a falta de conteúdo? Quer dizer, nunca teve. E quando teve é lixo. Aí cabe a cada um, de novo. Compra merda quem quer comprar merda. Compra lixo quem quer comprar lixo. Tem gente que vende, tem gente que compra. Tem gente que vende lixo, tem gente que compra lixo. Tem gente que vende merda, tem gente que compra merda. O que eu vou fazer? Vai de cada um. Quem sou eu para falar faça, não faça, leia, não leia? É isso aí. Vão dormir pensando que o Palmeiras já contratou, vai contratar e que já está em cima de Arias. Pode ser até que venha. Qual o preço que o Palmeiras vai pagar? É um grande jogador? Para o Brasil é um grande jogador. Eu não sei se para fora, porque ele pegou um time, né? Do lixo, do lixo, do lixo. Quantos jogos? 11, 12, 13 jogos na Premier League, tem 2 pontos. Já é virtualmente rebaixado. Só se vier alguém. Tanto que aquele Vitor Pereira, era o técnico e já foi mandado embora de lá. Então, essa é a situação. Você acha que o Arias vai querer sair de lá? Só se ele não tiver mercado mesmo. Eu, sinceramente, do fundo do meu coração, não é pelo Palmeiras Palmeiras já confirmou o segundo lugar no Brasileiro, vice-campeão, porque o Cruzeiro não ganhou. Ele empatou com o Botafogo. Então, já é vice-campeão. O problema não é ser vice-campeão. Libertadores, Brasileiro, Campeonato Paulista. Não é ser vice-campeão. O problema é como você é vice-campeão. Porque a gente tem um técnico que, para mim, é o melhor e maior técnico da história do Palmeiras, que de 2 anos e meio para cá vive sentado nos títulos que ganhou no Palmeiras, e vive disso daí, vai viver disso daí a vida toda. Porque, para mim, a linha de Abel Ferreira, que é a linha de Mourinho, extinta. E é por isso que Abel Ferreira não vai para fora. Ele pode até pegar um time de prateleira baixa na Europa, ou em Portugal, um Porto. Não vai vingar. Ele não vai vingar. Porque não é o futebol de hoje. Eu vou dar um exemplo. Eu tenho que ser realista. Você põe Galhardo e Abel Ferreira, o Galhardo hoje tem muito mais mercado. Ah, mas o Galhardo foi e voltou. Sim, é verdade.
Mas pro DNA do Galhardo, do jeito que ele coloca os times dele, do Vojvoda, o Vojvoda não ganhou 1/10 dos títulos que o Abel ganhou. Não é isso que eu estou dizendo. Mas o DNA é muito mais para a Europa do que aqui. Ele veio, fez sucesso, sim, e merecido. Eu não tiro o mérito do Abel. Só que até quando ele vai viver em cima dos títulos que o Palmeiras ganhou com ele. Não foi ele que ganhou sozinho. Ele fez um belo trabalho. Mas até quando? Outra, por que ele não assinou o contrato ainda? Ah, ele está esperando o último jogo para assinar o contrato? Está decidindo a vida dele? Vou fazer uma pergunta para vocês. Eu acredito que ele vai ficar. E se ele sair do Palmeiras? O Palmeiras não vai ter 15 dias para contratar um técnico. Pergunto se essa pífia, essa patética presidente do Palmeiras, incompetente, não qualificada para exercer, junto com esse diretor, esse vice-presidente. Puta, que asco que me dá dessas pessoas. Puta que pariu. Eles têm capacidade de buscar um técnico, ou eles se bobear vão trazer o Celso Roth para o Palmeiras. Estou dando exemplo. Vão trazer o Oswaldo de Oliveira de volta, vão ressuscitar. O Leão. Ou vão pegar qualquer um, vão dar tiro para todo lado. O meu problema não é o Abel Ferreira sair. O meu problema é como vai entrar, quem vai entrar, se não... Ela aceita tudo. Porque ela é uma cagona. O que é cagona? Se o Abel Ferreira sair, Leila Pereira está fodida. Ela vai precisar responder, ela vai precisar meter a cara, que é o que ele faz por ela. Para ela é muito cômodo. E não duvido que ela está dando... Dizem que não está dando aumento para ele renovar. Sim, está aumentando os prêmios pelos títulos. Pergunto eu para vocês. Até aí, ok. Se ela aumentar salário para ele ficar, aí é um atestado de burrice, de incompetência. Porque quando ela entrou no primeiro dia que eu falei para vocês, que ela pegou o bastão de... Como é o nome do Gagliotti para assumir a presidência do Palmeiras... Eu vou ser a melhor presidente do Palmeiras, na história do Palmeiras. Bom, para mim você está sendo a pior do Palmeiras. E eu já expliquei por quê. Nós tivemos presidentes lixo, corruptos, presidente banido do futebol. Tudo perfeito. Eu não defendo isso, sou totalmente contra. Mas todos esses caras trabalharam, acabaram com o Palmeiras e trabalharam com o Palmeiras no limbo. No limbo, no chão. Faliram o Palmeiras. Tanto que quando o Paulo Nobre entrou, não tinha dinheiro para pagar a luz, se vocês não se lembram. E ela pegou um clube extremamente redondo, funcionando aqui, nesse patamar. O Palmeiras hoje já está nesse patamar. Ah, mas o Palmeiras tem dinheiro? Tudo, calma. As coisas não acontecem de um dia para o outro. Tudo que está acontecendo no Palmeiras está vindo, está regredindo. Não regride assim, regride assim. E aí, tudo... esse faturamento absurdo. É verdade, esse faturamento absurdo existe. Não é mentira. É porque alguém lá atrás, eu estou falando de Paulo Nobre, montou toda a estrutura. Porque se isso quebrar, nem o faturamento vai ser esse. Porque ninguém, não é ninguém, modo de falar. Os investimentos que fazem no Palmeiras, televisão, patrocínio, isso e aquilo, vão diminuir. Consequentemente, diminuir tudo. Investimento, contratação, mexe com tudo. Você não vai ter os melhores funcionários, porque você não vai ter dinheiro para pagar. E aí começa a debandada, no sentido de, cara, os profissionais vão procurar outros lugares, o teu time, não só time, eu falo, o teu clube começa a diminuir e vai chegar nas situações de vários. Então é esse que é o receio, é essa a minha briga. Talvez talvez algumas pessoas não conseguiram ler, enxergar isso. Só que aí tem a torcidinha, que é aquela parte da torcida do Palmeiras de merda, que são puxa-sacos, lambe-sacos, interesseiros, parciais, sempre tem interesse. Como a imprensinha, os youtuberzinhos, as mídias sociaisinhas, que querem uma entrevista dela, que querem um lugar da entrevista na coletiva de Abel Ferreira, e que quando chegam lá fazem perguntas idiotas, perguntas porcas, perguntas água de salsicha, não acrescentem nada.
em vez de direto. Cara, qual que é o teu... Me fala o seguinte, eu perguntaria para o Abel. Abel, eu queria que você me definisse o teu esquema de jogo. Não aceito um esquema para cada jogo, porque é o que ele faz. Contra time pequeno, ele amassa. Contra time grande, é um cagão. É um borra-cueca junto com um monte de cagões de jogadores de borra-cuecas, de fraldas cheias. O Abel é novo, é um técnico vencedor aqui no Brasil, no Palmeiras. Ele não precisa me escutar. Ele provavelmente não vai me escutar. Mas tá tudo ótimo. Eu me reinventaria nesse sentido. Porque o futebol, as convicções do Abel para o futebol de hoje, para mim não cabem em nada. Nada. Eu só pergunto para vocês. Torcidinha de merda, essa parte da torcidinha de merda. Abel chegou há 2 anos e meio atrás, com os resultados que teve, não os títulos que ele senta em cima desses títulos e acabou. Vai ser vitalício isso daí. O que eu quero dizer vitalício? Em cima desses títulos ele não precisa ganhar mais nenhum título até daqui 40 anos. O que eu quero dizer é o seguinte, se vocês, Abel chegou há 2 anos, 2 anos e meio e entrou no Palmeiras e não ganhasse nenhum título que ele ganhou com méritos junto com todo mundo, quanto tempo ele duraria no Palmeiras? Vocês estariam pedindo a cabeça dele? Deixa a dica. Fica aí. Rapaziada, bora fazer barba, bigode, cabelo. Se inscreve no canal, deixa o like, ative o sininho. Não custa um centavo, 3 segundos do tempo de vocês. Se inscreve no canal, deixa o like, ative as notificações. Senta o dedo, valeu? Vocês estão dando uma puta força pro canal. Um ótimo sábado a todos. Agradeço.